Olá, bom dia. Eu vou ler para vocês a coluna do J.R. Guzzo, que saiu na revista Oeste, que retrata muito bem a posição do Brasil, na minha opinião, o que ele escreveu. Então vamos lá, aspas para J.R. Guzzo. Quem governa esta droga? O Brasil está sem governo. As coisas essenciais para o cidadão, como o fornecimento de luz elétrica, o corpo de bombeiros e a coleta de lixo, continuam funcionando, graças a Deus, nos lugares em que existem. As pessoas encarregadas de executar esses serviços vão trabalhar todos os dias. Sabem o que têm de fazer e fazem direito. Não parou a extração de petróleo. O metrô abre às 4 da manhã e vai até meia-noite. O sujeito que chega à porta de um pronto-socorro tem chances reais de ser atendido. A maioria dos sinais de trânsito está alternando o verde, o vermelho e o amarelo. O país já passou a marca dos 150 milhões de totalmente vacinados contra a Covid, ou de 195 com pelo menos uma dose. Um bom exemplo mundial. Aqui cabe uma explicação. Esse número eu alterei porque eu escutei ontem o ministro falar nesses números que eu dei, tá? Então os números não são do J.R. Guzzo. Em suma, o que interessa mesmo está razoavelmente de pé. E isso não é assim tão pouca coisa. Na Venezuela, por exemplo, a produção de 3 milhões de barris diários de petróleo caiu para 1 milhão. Pontes vão desabando aos poucos e as autoridades deixam cair porque ninguém sabe como consertar. A inflação nos últimos 12 meses foi de 2.600%. O dia a dia é uma calamidade. E lá, claramente, existe governo demais. Ou seja, ter governo, mas governo ruim, não adianta nada. É verdade isso que o Guzzo está falando, né? Lá na Venezuela está terrível a coisa. Continua o Guzzo. O governo não consegue sequer baixar uma portaria lembrando que o cidadão tem o direito legal de não ser demitido do emprego caso se recuse a tomar a vacina. O problema é que no Brasil de hoje não existe governo nenhum no alto da árvore. Quem tem a obrigação legal, política e moral de governar, não está governando. Ou, muito pior ainda, um dos três poderes está impedindo ativamente os outros dois de governarem, com a ilusão de que governa tudo. No fim das contas, acaba sem governar nada, pois o que governa é apenas a desordem. Não há mais uma Constituição em vigor. Ela é desrespeitada caso após caso pelo Supremo Tribunal Federal. Não há segurança jurídica, pois cidadãos e empresas não sabem simplesmente se a lei de hoje é a mesma de ontem
esse vai estar valendo amanhã. Ninguém sabe também se quando o Congresso aprova algum projeto, é a ganha ou é a brinca. Juízes, procuradores e outros barões da justiça que dão a si próprios salários de 80 mil por mês ou mais, paralisam quando bem entendem a administração pública. Decisões econômicas cruciais não podem ser tomadas. A lei diz que não pode haver presos políticos no Brasil. Há presos políticos no Brasil. A lei garante a liberdade de expressão. As pessoas são punidas por expressarem suas opiniões. Investigam-se, julgam-se e punem-se crimes que não existem no Código Penal brasileiro, como o de desinformação ou de fake news. Não há mais independência de poderes. O Congresso e o Executivo nunca sabem, nunca mesmo, se as suas decisões vão valer ou não. Isso não é desordem? Então o que é? Fecha aspas. Aqui é aquele caso, né? O governo baixa um decreto, vai para o Congresso aprova, o pessoal da esquerda que está em minoria perdeu na votação, recorre para o Supremo acolhe, impede o governo de continuar. Então, o Supremo está interferindo demais, tanto no legislativo quanto no executivo. E isso teria que parar um pouco. As pessoas estão sendo proibidas de se expressar, de falar, porque dizem que é desinformação, que é fake news, mas é desinformação e fake news para a pessoa que pensa em contrário. E não é essa a verdade. Eu posso expressar minha opinião e nem por isso eu estou desinformando. Então tem que respeitar a pessoa que dá a sua opinião. Tá? Continuando. Aspas para o J.R. Guzzo. O executivo com certeza não manda nada. Mandar como? Se as suas decisões mais simples são abertamente desrespeitadas. É uma verdade, né? O governo não consegue sequer baixar uma portaria lembrando que o cidadão tem o direito legal de não ser demitido do emprego caso se recuse a vacinar. É uma coisa elementar, mas o Ministério Público do Trabalho, que existe para proteger os empregos, diz que a decisão não vale. O prefeito de São Paulo diz que não vai aplicar a instrução e fica tudo por isso mesmo. O presidente Jair Bolsonaro quis nomear, como é seu direito legal, um diretor para a Polícia Federal. O STF proibiu, mandou nomear outro e foi obedecido. A cada 5 minutos, o mesmo presidente recebe de algum dos 10 ministros do Supremo um prazo de 5 dias ou coisa que o valha para explicar por que fez isso ou aquilo. Uma entidade pública legalmente vinculada ao governo federal, a Fundação Palmares, está proibida de demitir qualquer funcionário por qualquer motivo que seja. Um caso provavelmente único no mundo. O presidente da República, de novo, ele é censurado abertamente pelas redes sociais. Qualquer youtuber ou Twitter da vida se dá direito de proibir o homem de falar ou de selecionar o que ele fala. Isso mais uma constatação óbvia, né? O presidente está sendo muito cerceado, ele não está podendo governar.
As pautas que o elegeram não podem ser colocadas em prática por causa do Supremo Tribunal Federal, que vive interferindo em demasia no poder executivo e no poder legislativo. Tem que haver algum freio aqui, senão a coisa vai ficar muito pior, muito feia mais para frente. Esse artigo do J.R. Guz é muito grande. Eu hoje vou ficar por aqui e amanhã eu continuo analisando a continuidade desse artigo, tá ok? Se vocês gostaram desse artigo do J.R. Guz, compartilhe. Assine o canal, dê o seu like, diga se gostou, se não gostou, isso é importante. Ok? Muito obrigado pela atenção e até amanhã.